Oi, pessoal. Nesse vídeo vou falar sobre a etapa 1 do processo de Research Design, que é quando a gente constrói o nosso problema de pesquisa. Aqui a gente tem a visão geral do processo e o nosso foco está nessa primeira etapa. Que, se a gente for pensar em termos de entradas e saídas, né, a gente tem como entrada aqui a ideia inicial. A gente vai precisar situar essa ideia inicial, construir o nosso problema de pesquisa, que vai culminar aqui na identificação de uma questão de pesquisa, e ela vai estar aqui nos resultados dessa etapa, questão de pesquisa e a bibliografia anotada. Tá? Então vamos destrinchar essa primeira etapa. Né? O que a gente tem que fazer dentro dela. Então, a gente, primeiro, posiciona essa ideia inicial, que na verdade ela vai trazer ali o nosso fenômeno de interesse, né? Porque se a gente vai fazer um estudo experimental, a gente está observando algum fenômeno ali no mundo real. A gente precisa posicionar esse fenômeno dentro da literatura, mostrar as lacunas que existem no estado atual da nossa área de pesquisa, e isso vai resultar ali na identificação de uma questão de pesquisa. Então, vamos olhar aqui essas três atividades, uma por uma. Começando pelo posicionamento da ideia inicial, do nosso fenômeno. Então, aqui a gente tem que lembrar do porquê que a gente está fazendo um estudo. Idealmente, a gente quer ter uma contribuição que vai se encaixar ali na nossa área de pesquisa. Então, a gente precisa lembrar que para a nossa área de pesquisa existe um corpo de conhecimento de tudo que já foi produzido ali, um corpo extenso de conhecimento. E aí, se a gente pega uma pequena parte aqui para dar um zoom, a gente tem uma parte ali da fronteira desse corpo de conhecimento, que é disso que o podcast do Adolfo fala, né? Ele fala das fronteiras da engenharia de software. Então, ele faz a disseminação de trabalhos de pesquisa, e os trabalhos de pesquisa tentam expandir essa fronteira. Né? Então, a gente está aqui na fronteira da área. Aqui. Né? Então, a gente vai chegar com o nosso estudo aqui para expandir essa fronteira, encaixar ele aqui e expandir essa fronteira com a nossa contribuição. E aí, vejam que a nossa contribuição ela não fica dissociada desse corpo de conhecimento. A gente precisa encaixar essa contribuição aqui. Então, é por isso que a gente fala que é feito um enquadramento teórico. Enquadramento, posicionamento, né, para eu poder encaixar ali. A gente não faz pesquisa sozinho, a gente faz pesquisa dentro de uma comunidade. Então, a gente precisa encaixar as nossas ideias ali, o nosso estudo, dentro desse corpo de conhecimento. É por isso que a gente precisa estabelecer relacionamentos com trabalhos anteriores, né, que vira aquela seção de trabalhos relacionados. E um ponto muito importante aqui, principalmente para a nossa área, que tudo muda muito rápido, a gente precisa ter em mente que a gente quer gerar uma contribuição que seja duradoura. Né? E isso a gente só vai conseguir se a gente fizer esse enquadramento teórico. Tá? Porque vamos pensar aqui numa situação em que eu estou fazendo um estudo sobre uma ferramenta lá, que a ferramenta está na versão 4. Aí faço meu estudo, publico, aí acabei de publicar, a ferramenta já foi para a versão 5. Se eu foquei tudo que eu estava avaliando ali só em termos da ferramenta, assim que o meu estudo for publicado, já está ultrapassado, porque a ferramenta já mudou de versão. Né? Então,
a gente precisa pensar como que o nosso estudo está encaixado na teoria. Então, nesse exemplo, em vez de focar numa ferramenta, eu foco naquilo que eu aprendo por meio do uso da ferramenta. Então, o que eu gero de conhecimento por causa do uso dessa ferramenta? Já é um outro caminho que eu estou seguindo ali dentro desse enquadramento teórico, né? Então, eu vou ter uma contribuição que é mais duradoura para a área, porque aí a minha contribuição não vai se perder assim que a versão da ferramenta trocar, né, de 4 para 5, né? Então, esse enquadramento teórico garante isso para a gente, né? E um jeito da gente fazer um enquadramento teórico é elaborar questões, né, que é o caminho que a gente está seguindo aqui. Tá, aí vou elaborar questões para responder por meio do meu estudo. Quando eu estou elaborando essas questões, eu preciso pensar na minha área de pesquisa. Então, por isso que é importante delimitar ali certinho qual que é o tema ali que a gente está investigando, né? Porque dependendo ali dessa área de pesquisa, eu vou usar determinados conceitos para expressar a minha questão e para pensar sobre essa questão. Então, aqui tem um exemplo para a gente entender melhor isso. A questão: o que é software de código aberto? Se a gente fosse fazer essa questão lá nos anos 90, né, quando isso ganhou mais força, vamos pensar ali diferentes perspectivas para raciocinar sobre essa questão de pesquisa. Então, se eu tivesse dentro da área de economia, eu ia ficar intrigada porque os desenvolvedores trabalham de graça para gerar um software de qualidade. Então, eu poderia olhar por esse ponto de vista. Se eu estou dentro da área de sistemas de informação, o meu foco já é no uso dentro da organização por esse tipo de sistema, desse tipo de sistema. Se eu vou para a nossa área de engenharia de software, aí o foco já é no processo de desenvolvimento. Então, eu olho para software de código aberto desse ponto de vista. Então, por isso que é importante a gente delimitar certinho ali o nosso tema, né? Porque os conceitos que a gente vai usar vai estar dentro desse tema. Tá, então a gente já puxou a ideia ali de usar os conceitos como blocos ali que a gente vai formar a nossa questão. Então, existem outros bloquinhos desse que a gente vai compondo as nossas questões, compondo os nossos estudos, né? O que eu estou chamando aqui de elementos teóricos. Então, o conceito é um deles. Então, o que é conceito? É um nome que a gente dá para uma ideia. A gente conseguir conversar sobre essa ideia dentro de uma determinada área de pesquisa. Só que aqui, ó, quando a gente pensa em conceito, a gente está lá no mundo das ideias. E o nosso estudo experimental, por definição, ele vai observar a realidade, né? Ele vai observar o mundo real. Ele precisa coletar dados sobre um fenômeno que acontece no mundo real. Então, eu não posso ficar lá no mundo das ideias. Eu preciso acessar esse conceito de alguma maneira para eu coletar dados sobre ele. E é aí que entra o construto. Tá? O construto ele é um substituto do conceito que vai me permitir acessar esse conceito no mundo real. Então, a gente usa esse termo aqui, né? Ele permite operacionalizar o conceito. Que aí eu vou precisar acessar isso, se for um estudo quantitativo, por meio de medição, e se for um estudo qualitativo, por meio de observação. Né? Tá, aí o que mais que a gente tem aqui? Quando a gente vai reportar o nosso estudo ou escrever ali o nosso protocolo, a gente usa várias afirmações, né? As frases ali que a gente vai usando. E essas afirmações não são frases de qualquer jeito, né? Até no nosso texto lá, o orientador vai lá, grifa e escreve lá, ó, essa afirmação tá muito forte. Ou então grifa, fala, ó, tá faltando referência. Então,
São afirmações que a gente vai colocando lá no nosso texto, que são derivadas de raciocínio lógico, elas têm as referências ali, né, para dizer, para indicar a procedência, né, da onde que a gente está tirando aquilo, ou as evidências, né, dos estudos que apoiam o que a gente está afirmando ali. Né? Então, a gente usa muitas afirmações. E um tipo especial de afirmação é a hipótese. Então, na hipótese, que a gente usa os conceitos ali nas nossas afirmações, né? E na hipótese, esses conceitos, o meu cursor aqui, eles foram operacionalizados, então eu estou trabalhando com construtos, né, para que eu consiga testar essa afirmação estatisticamente. Então, esses daqui são os blocos teóricos básicos ali, né, que a gente usa para compor a nossa questão e, de modo mais geral, compor o nosso estudo ali, descrever o que a gente está fazendo. E eu vou mostrar esses elementos, esses blocos, aqui num exemplo de experimento. Então, a gente tem aqui o artigo, né, uma parte aqui do artigo que contém o título, e eu já vou destacar aqui logo no título o conceito de qualidade de software. É um conceito que os autores estão usando aqui nesse experimento. E aí, boa parte da discussão que eles fazem ali, se vocês forem pegar o texto, eles fazem em torno desse conceito de qualidade de software, né? Tanto no início ali, para falar sobre a importância, o porquê de investigar isso, quanto lá no final, quando eles vão retomar esse tema para posicionar a contribuição deles ali dentro da área de pesquisa. Então, eles discutem em termos do conceito de qualidade de software. Né? Mas, dentro do estudo, quando eles vão executar ali o experimento, eles precisam operacionalizar qualidade de software, porque qualidade de software está ali muito no mundo das ideias. Então, eles operacionalizam por meio aqui dos construtos. Ó, podem ver que eles colocaram ali, ó, foi operacionalizado, ó, o conceito de qualidade de software foi operacionalizado por meio de 2 construtos. E aí eles explicam esses construtos e como se trata de um experimento, eles mostram aqui como são as métricas, né? Na verdade, essa aqui é uma métrica e essa daqui explica ali como que a gente obtém essa outra métrica. Né? Então, tendo todo esse caminho ali de mostrar como que a gente vai acessar os dados, né, para representar esse conceito, aí eles formulam as hipóteses, né, que é um experimento, eles vão testar a hipótese. E aí vejam que nas hipóteses eles usam aqui os conceitos operacionalizados, que são os construtos. Tá? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Vou projetar um estudo, preciso saber, né, aqui a gente está falando em termos de posicionamento teórico, enquadramento teórico. Então, preciso saber os conceitos com os quais eu estou trabalhando e como eu vou operacionalizar esses conceitos, para eu acessar eles no mundo real. Tá? Aí, só para constar aqui, coloquei que a questão de pesquisa é um ponto importante para a gente aqui ao longo do processo, né? Então, coloquei aqui a questão de pesquisa deles. Né? Então, se a gente está falando de enquadramento teórico, ó, eles estão usando aqui alguns conceitos, tá? Que eles vão discutir sobre esses conceitos lá no texto do artigo para fazer esse enquadramento dentro da área. Tá? Então, isso é algo que a gente tem que pensar, né? O que eu estou usando de conceito ali dentro da minha questão de pesquisa, certo? Então isso era o enquadramento teórico. Agora a gente vai para a próxima atividade ali, que tem a ver com encontrar alguma lacuna. E o problema de pesquisa, ele é alguma lacuna que eu vou abordar ali no meu estudo. Né? E essa lacuna vai estar onde? Vai estar
no estado atual da minha área de pesquisa. Esse estado atual, ele é composto por estado da arte e estado da prática, né? Então, um representa a teoria e o outro representa a prática, né? Estado da arte tem a ver com o conhecimento científico mais atual que a gente tem da área, e aí inclui as teorias que a gente tem dentro da área, os métodos de pesquisa que a gente usa dentro da área, as evidências mais recentes que a gente tem dos estudos realizados dentro de uma área. Então, é aquela fronteira teórica. Agora, o estado da prática são as práticas atualmente empregadas por profissionais que atuam nessa área. E aí é importante a gente destacar aqui que nem sempre existe uma correspondência aqui, né, entre o que a gente tem de mais atual na teoria e o que está sendo usado na prática, né? Porque aqui na prática a gente lida com restrições, a gente lida com o contexto real. Então a gente tem aquela história, né, que na prática a teoria é outra. E então a gente tem que olhar aqui tanto para a teoria, o que está lá na fronteira da teoria, e olhar também para a prática, porque eu posso encontrar problemas interessantes ali para eu discutir, para eu abordar no meu estudo. Tá? E aí, quando a gente pensa nessa fronteira, né, que é o estado atual, é a fronteira do corpo de conhecimento. Então, a gente pode até retomar aquela representação do corpo de conhecimento. Então, eu tenho o estado atual aqui, que é essa fronteira, e o corpo de conhecimento de tudo que a gente conhece aqui da área, né? E na engenharia de software, a gente tem um guia para o corpo de conhecimento da área, que é o SOIBOK. Ele é mantido pela I3E. Então, na versão atual dele, que é a versão 4, ele traz 18 áreas de conhecimento, né? Então, essas aqui são as áreas, né? Então, esse corpo de conhecimento aqui, ele vai estar dividido ali em 18 fatias ali, né? Cada fatia dessa daqui vai ser uma área de conhecimento. Então, a questão de pesquisa que a gente vai trabalhar no nosso estudo vai estar posicionada aqui em alguma dessas áreas. Né? É importante a gente saber ali onde que ela se encontra. Né? Porque, em última instância, a gente vai querer acessar essa parte. Se a minha área de pesquisa é essa daqui, eu vou querer acessar essa fronteira aqui dessa área. Então, para identificar a questão de pesquisa, considerando que eu ainda estou nessa atividade de mostrar as lacunas que existem no estado atual da área. Então, o que a gente procura fazer? Né? Eu quero encontrar lacunas. O que significam essas lacunas? Ou é algo que ainda é desconhecido, ou é algo que a gente acha que conhece, mas na verdade não existe evidências para aquilo. Então, essas duas situações aqui caracterizam lacunas. E onde que a gente vai consultar para descobrir isso? Quais são as lacunas, né, no conhecimento que existe dentro, na superfície ali da área. Então, para a parte teórica, né, que seria o estado da arte, né, a gente consulta a literatura da área, e para o estado da prática, a gente consulta principalmente a colaboração que a gente pode estabelecer com a indústria, né? Esse diálogo que a gente estabelece com a indústria. Mas também pode ter informação aqui do estudo da prática na literatura da área. Tá? Se os pesquisadores fizeram estudos sobre as práticas que estão sendo empregadas na indústria, a gente vai ter artigos discutindo isso, tá? Mas a gente vai ter um acesso mais direto aqui, estabelecendo essa conversa diretamente com a indústria, tá? Então,
vamos pensar aqui nessas duas fontes de informação. Então, primeiro, a literatura da área. A gente tem que fazer uma revisão. Então, é a primeira etapa de qualquer trabalho que a gente faz, né? Revisão de literatura. E a gente pode usar diferentes métodos aqui, se a gente for fazer essa revisão de um modo sistemático, né? A gente pode fazer revisão sistemática, mapeamento sistemático, multivocal, rapid review, dependendo ali do que vai ser mais adequado para o nosso trabalho, né? E é importante considerar a possibilidade de incluir literatura cinza, que são publicações que não passaram por avaliação por pares, né? E o método que considera isso é o multivocal. Tá? Então, fazendo aqui uma revisão da literatura da minha área, eu vou ter uma visão geral sobre a minha área de pesquisa e vou conseguir identificar lacunas, né, por meio da leitura dos artigos que foram publicados na área. Ou, se eu conseguir estabelecer uma conversa com alguém da indústria, posso ter esse acesso mais direto ao estado da prática. Então, nem sempre é simples estabelecer esse tipo de parceria. Aqui eu até deixei um artigo que traz diretrizes sobre isso. Tá? Mas se a gente conversa direto com a indústria, a gente pode conseguir descobrir ali problemas relevantes, né, que vão trazer um impacto maior ali desse ponto de vista prático. Né? Então, é um jeito interessante ali da gente trazer esses insights pro design do nosso estudo. Tá? Então, fiz o enquadramento teórico, encontrei as lacunas, consultando literatura, fazendo colaboração com a indústria, se eu conseguir. Tá, aí eu vou chegar aqui nessa atividade 3, né, que é o que vai resultar ali do que eu fiz nas duas anteriores. Né? Então, a questão de pesquisa, ela vai resultar ali do enquadramento teórico que eu fiz da minha ideia e das lacunas que eu identifiquei. Então, basicamente, seriam essas atividades ali para a gente culminar na identificação da questão de pesquisa. Né? Aí a gente retoma ali a etapa como um todo, né, com essas 3 atividades que a gente discutiu, só que é o seguinte, aqui a gente discutiu esse processo mais do ponto de vista metodológico. Né? Só que esse processo inclui outras atividades também, que nem sempre é fácil colocar ali, organizar ali dentro do processo, né? Então, vai incluir ali muitas discussões, muitas leituras, muitas observações, reflexões, né, sobre tudo isso, né? Então, tem muita coisa que não está sendo considerada ali no meio, né? Então, diante disso, é importante a gente destacar, né, que esse processo, ele vai além daquelas 3 atividades, né? Então, ele pode ser demorado, que conduzir uma revisão de literatura, a gente sabe que demora meses e meses. A gente não passa por esse processo sozinho, a gente está conversando o tempo todo, né, com o orientador, com outros colaboradores. Ele é um processo iterativo, então a questão de pesquisa, ela vai passar por diferentes versões, a gente vai refinando, a gente parte dessa ideia inicial e vai refinando essa ideia ao longo de muitas versões de questão de pesquisa. E ele é imprevisível. Pode ser que eu comece com uma ideia ali no começo e vou chegar numa questão de pesquisa que vai ser muito diferente daquela minha ideia inicial, né? Que é justamente
quando eu entrei em contato com tudo isso para o meio do caminho, a minha questão de pesquisa vai mudando. Então já dá para ver ali que não é um processo sistemático. Ele é muito criativo, iterativo, então tem tudo isso envolvido. Né? Mas ele não é feito de qualquer jeito também, né? Ele é um processo informado, então ele vai envolver tudo isso daqui. Todas essas discussões que eu tenho com quem está ali em volta de mim, pode começar do meu interesse em algum tema ou do interesse do orientador em algum tema. Pode ser que, lendo artigos recentes, lá naquela parte que discute os trabalhos futuros, eu encontro algum gancho ali que é a partir dali que eu vou começar o meu estudo, vou tirar a minha ideia inicial. Posso ter identificado um problema da indústria, conversando com alguém que está lá dentro dela, ou pode ser por meio das minhas próprias experiências ali, que eu observei algo que me despertou a curiosidade e eu quero investigar aqui. Então, dá para perceber que cada um vai ter o seu próprio caminho ali para chegar nessa questão de pesquisa. Tá? E eu vou discutir aqui alguns caminhos, né? Então, tem esse aqui, o caminho inverso, né? Que a gente colocou ali o passo a passo ali, meio que linear, né? Até chegar na questão de pesquisa lá no final. E caracterizando o nosso problema de pesquisa, né, ao longo dessa etapa. Mas pode ser que a gente faz o inverso. Né? Às vezes a gente começa com a solução e aí depois pensa no problema. Então, o que seria isso? Né? Durante o projeto, eu gasto bastante esforço ali desenvolvendo algum produto, que pode ser uma ferramenta, um processo, um modelo, algo que vai ser ali o núcleo do meu trabalho. Né? E aí, lá no final do mestrado, doutorado, eu preciso avaliar esse produto para poder defender. Né? E aí é lá no final que eu vou pensar nesse estudo de avaliação, que vai ser um estudo experimental, né? Provavelmente. E aí é daí que surge dificuldade para definir esse estudo. Então, essa dificuldade, ela acontece justamente por isso, né? Porque eu estou fazendo o caminho inverso. Aí eu vou pensar lá no problema lá no final. Né? Aí, outra possibilidade aqui de caminho, que seria olhar para alguma teoria estabelecida da área e gerar uma questão de pesquisa a partir daqui. Então, o que é uma teoria? É um conjunto de conceitos e relações entre esses conceitos. Então, pode ser um modelo teórico ali estabelecido dentro da área, um modelo que é criado para explicar alguma coisa. E aí, eu uso esse modelo, instancio ele de alguma maneira ali, uso ele de alguma maneira dentro do meu estudo. Então, vamos olhar um exemplo aqui que fez isso. Então, esses autores aqui investigaram pair programming e eles usaram uma teoria para investigar pair programming, que é o seguinte: no pair programming, a gente precisa montar um par, nesse caso aqui é um estudo no contexto educacional, né? Então, é um par de dois alunos, né, que vão trabalhar juntos para resolver um exercício de programação. Né? E aí, a gente pode pensar, tá, eu preciso montar o par. Será que a personalidade dessas pessoas que formam o par vai influenciar em alguma coisa no desempenho do par como um todo ali, para resolver o problema que eles têm que resolver? Então, isso faz pensar ali em como que a gente vai operacionalizar personalidade. Né? Personalidade é um conceito chave aqui. Né? E aqui, no caso, os autores usaram a teoria dos traços de personalidade, que é uma teoria que existe lá na psicologia, né, que diz que a personalidade de uma pessoa é formada por 5 traços de personalidade. Então, os autores aqui exploraram essa teoria. Tá? Eles projetaram todo o estudo deles
Na verdade, é um conjunto de estudos, né? Que é uma família de experimento. Então, eles projetaram muitos estudos ali dentro dessa família, sempre em torno desses traços de personalidade, né? Quando eles foram para operacionalizar esse conceito de personalidade. Tá? E aí até coloquei aqui as questões de pesquisa gerais, né? Que é uma família de experimento. Então, pode ver, olha, estão usando a teoria dos traços de personalidade aqui ao longo de todos os estudos aqui, tá? Bom, então, é algo que vale a pena a gente pensar, né? Se para a ideia que a gente tem, os conceitos que a gente está trabalhando, talvez exista alguma teoria que nos ajude a, a definir os conceitos que a gente está usando. Então, voltando aqui para essa visão geral do processo, com destaque aqui para a etapa 1. Então, o que a gente fez aqui é isso, né? Situar a ideia inicial. Né? Como que a gente fez isso? Com um enquadramento teórico ali, um posicionamento teórico da nossa ideia inicial e procurando lacunas no estado atual da área, né? Olhando ali literatura, estado da prática. E com isso a gente trabalhou no nosso problema de pesquisa para, no final, ali, identificar uma questão de pesquisa, que é um dos resultados aqui, né? E a gente, né, como teve que olhar a literatura ao longo dessa etapa, a gente vai chegar aqui no final com uma bibliografia anotada de tudo aquilo que a gente leu, né? E ainda, quando a gente discutiu essa etapa, a gente discutiu ali como um plus essa ideia do estado da prática, que para a nossa área de engenharia de software é muito importante. Então, vale a pena. A literatura é obrigatória ali a gente olhar, né? Mas se a gente conseguir, é importante a gente tentar estabelecer esse diálogo com a indústria também, que aí a gente vai ter mais um resultado ali, que é as informações que a gente vai usar para alimentar ali as nossas decisões de design, né? Para tentar aumentar o impacto da nossa pesquisa do ponto de vista prático. Tá? E aí, com isso, a gente tem aqui uma primeira versão da questão de pesquisa, que na próxima etapa vai ser avaliada. Tá? Então, já fica o gancho aqui para etapa 2, tá certo? Então, pessoal, muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.